eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, suas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que tu venhas ministrar nos nossos corações nessa noite, falando com cada um de nós, com cada família que está nos assistindo, que a tua palavra venha penetrar nas almas, Deus, nos nossos corações, e venha exterminar de nós tudo aquilo que é necessário. Conduz esse momento para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, o tema que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite é dos píncaros dos montes às grutas sombrias, esses altos e baixos da vida, esses estágios que nós passamos da glória ao sofrimento, que são tão comuns à nossa humanidade. Tem um episódio que aconteceu, até engraçado, que demonstra um pouco dessa realidade, que aconteceu no mundo do esporte, no futebol na Itália, onde numa disputa de pênaltis, o jogador chuta a bola, ela bate no travessão, sobe, e aí ela cai um pouco para frente, e nisso o goleiro sai correndo, vibrando, alegre, e o jogador que bate o pênalti cai no chão, desesperado, porque a derrota seria culpa dele. No entanto, quando a bola bate no chão, ela faz um efeito e volta devagarzinho para o gol, a bola entra, e aquilo que era a glória do goleiro passa a ser um sofrimento, e aquilo que era sofrimento do jogador passa a ser a sua glória, ele sai comemorando, sai alegre. E a nossa vida, ela constitui nesses ciclos. A gente, vez por outra, sai de estágios onde estamos literalmente no monte, no alto do monte, e de repente, em poucos minutos, estamos nessas grutas sombrias da existência. E Paulo, nesse texto, trata sobre isso. Ele vem falando sobre a realidade da sua vida, dá o seu testemunho, e ele faz isso porque ele é obrigado. Haviam falsos apóstolos acusando Paulo, e ele precisa fazer uma defesa do seu ministério, uma defesa do seu apostolado, e por isso que é a carta que ele mais fala de si. É a carta mais biográfica do apóstolo Paulo. E vale aqui a gente abrir um parêntese, porque Paulo só fala disso, obrigado, e ele só traz o testemunho dele depois de 14 anos. Ele demora 14 anos para relatar o que ele relata nesse texto que nós lemos. O que deveria ligar um sinal de alerta para nós quanto a esses vários tipos de testemunhos que são feitos nos nossos dias, onde as pessoas muitas vezes estão mais buscando a autopromoção, a própria glória, do que a glória de Cristo. Paulo, num exemplo extraordinário, num testemunho maravilhoso, uma experiência grandiosa, ele demora 14 anos para relatá-la. Porque para Paulo isso não era motivo para a glória dele.
Paulo sempre buscava a glória de Cristo. Então, depois de 14 anos, ele está contando porque se viu obrigado a narrar este episódio e defendendo assim o seu ministério. E aqui então ele começa dizendo nesse texto sobre a sua experiência gloriosa, sobre essa sua experiência extraordinária, sobrenatural. Ele vai dizer que conheceu um homem, e a gente sabe que ele está falando dele mesmo, porque nos versículos seguintes ele vai falar que é da experiência dele, que foi levado até o terceiro céu. Foi levado, não sabe se no corpo ou fora dele, mas se viu nesse terceiro céu, e no entendimento ali judaico, o primeiro céu é o céu das aves, que nós olhamos, vemos as aves. O segundo céu são os astros, as estrelas, lua. E o terceiro céu, acima de todos esses, seria o trono de Deus, a glória de Deus. E Paulo fala, eu fui levado até esse lugar sublime, maravilhoso, acima de todas as coisas. Eu fui levado ao paraíso. Eu me vi no paraíso de Deus. E a expressão aqui tem a ver com um jardim murado. Muitos reis tinham jardins fechados, onde somente convidados poderiam ver, poderiam contemplar aquela beleza. Somente aqueles chegados do rei poderiam entrar e contemplar aqueles jardins murados. E Paulo está dizendo, eu fui levado a esse lugar, a esse paraíso. É um lugar, segundo a Bíblia, de bem-aventurança plena, bem-aventurança sublime. Um lugar onde Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no meu jardim fechado, no paraíso. E Paulo se viu nesse lugar, na bem-aventurança suprema, plena. Ele vai dizer, eu ouvi coisas ali que eu não consigo nem traduzir na nossa língua humana. Eu não consigo achar palavras para poder demonstrar para vocês como a minha experiência foi grandiosa, como aquilo está acima de tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Eu não acho palavras para transmitir isso. Ora, o livro de Apocalipse, que nos fala sobre essa realidade do céu, já mostra a dificuldade em traduzir essa sublimidade do reino de Deus, da eternidade. João precisa usar exemplos, símbolos, para tentar dar um pouquinho desta realidade para nós, para apresentar um lampejo dessa realidade para nós. É por isso que ele cita ouro, usa a ideia do ouro, ruas de ouro, que tanto se fala. No entanto, para João isso quer mostrar os valores que são superiores do reino de Deus. Ele usa a ideia do ouro simplesmente para dizer que a Nova Jerusalém possui valores permanentes muito maiores do que os valores que fundamentam a nossa sociedade. A música, que é provavelmente a expressão mais sublime que nós temos, que eleva a alma, João fala de música para mostrar que esse lugar é sublime, de elevação da nossa alma, de tudo aquilo que é belo, daquilo que é bom. Então o Apocalipse mostra essa dificuldade para nós, por isso usa símbolos, para nos dar pelo menos uma percepção, um lampejo dessa realidade. E Paulo está dizendo, olha, eu não consigo traduzir para vocês. O que eu ouvi lá é indizível, eu não consigo comunicar para vocês tamanha grandeza dessa experiência. Então ele relata no início essa grandeza, mas logo em seguida ele passa a relatar os seus sofrimentos. Ele sai da glória, sai do píncaro da glória e vai para esse vale sombrio do seu sofrimento. Ele começa a dizer que ele teve um espinho na carne, foi colocado sobre ele um espinho na carne. E a maioria dos teólogos e pensadores vão concordar que esse espinho na carne provavelmente era uma enfermidade do apóstolo Paulo. E uma enfermidade muito possivelmente nos seus olhos, na sua visão, ou que afetava a sua visão. Poderia ser uma dor de cabeça crônica que afetava a sua visão. A gente vai ver isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, dos versos 13 a 15, onde ele vai dizer que ele só pregou aos Gálatas por conta de uma enfermidade. E no finalzinho desses versículos ele vai dizer, eu sei que vocês seriam capazes de me dar aos seus próprios olhos. Ou seja, parece que ele faz um paralelo aí, dizendo que o problema dele era na visão. Na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 11, ele vai dizer, veja com que grandes letras vos escrevo. Ora, quem escreve com letras grandes, geralmente é alguém que tem dificuldade de ver, de enxergar. Então, provavelmente, Paulo tinha esse problema nos olhos. No capítulo 23 de Atos,
é narrada uma situação que também leva a gente a pensar nesse sentido, onde ele está discursando sobre o reino e o sumo sacerdote dá sinal para que alguém batesse na boca do apóstolo Paulo. E quando bate na boca de Paulo, ele diz para o sumo sacerdote, parede branqueada, e alguém então adverte, dizendo, como é que você pode falar assim de uma autoridade? E Paulo então diz, olha, desculpe, eu não sabia que ele era uma autoridade, porque está escrito, não fale mal das autoridades do povo. Agora, a pergunta é, como é que Paulo não foi capaz de perceber que aquele era sumo sacerdote, se o sumo sacerdote usava umas roupas assim tão escancaradas, que dava para ver de longe, perceber de longe, e Paulo não foi capaz de identificá-lo como sumo sacerdote. Provavelmente ele tinha um problema sério na visão, e ele vai chamar isso de um mensageiro de Satanás. É um anjo do demônio que foi colocado para me atormentar. Lucas 22, Jesus vai dizer que Satanás pediu a ele para peneirar os apóstolos, peneirar os discípulos. É curioso que ainda está sobre o controle de Deus, mas Deus permite muitas vezes essas situações, e Paulo está dizendo que a ele foi permitido esse tipo de situação. É por isso que Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, está sob o controle de Deus. E Paulo vai dizer, olha, eu roguei, eu insisti, por 3 vezes eu roguei, eu orei para que Deus retirasse essa enfermidade, esse espinho na carne, mas ele não retirou. Então a gente vê essa experiência da glória e a experiência do sofrimento, do monte e a experiência do vale. E dito isso, a gente pode aprender algumas coisas aqui, tirar algumas verdades para nós. E a primeira verdade que eu gostaria de tirar é que em ambas as situações, tanto da glória como do sofrimento, a gente tem a certeza de que Deus está no controle. Nas duas situações é Deus quem está conduzindo o apóstolo Paulo. É Deus que está com ele na glória, que o leva para aquela experiência arrebatadora. Ele diz, eu fui levado para lá, mas é Deus também que permite o espinho, permite a enfermidade. E as expressões de Paulo, eu fui levado, foi-me dado um espinho, eu roguei a Deus, Ele me disse, ou seja, Deus está em todo o processo, Deus está controlando todas as coisas. Não é somente as coisas boas que acontecem, não é somente as bênçãos para nós, mas inclusive o sofrimento muitas vezes é permitido pelo próprio Deus, tem a permissão dEle. Os males para nós, muitas vezes, não são na perspectiva divina males. A gente vê textos como Juízes 14, versículo 4, que diz que a paixão que Sansão tinha por uma das mulheres dos filisteus vinha da parte de Deus, porque Deus procurava um meio de vir com juízo sobre os filisteus. Ou seja, aquela paixão onde os pais de Sansão dizem, olha, você não pode ficar com uma mulher de outro povo, mas aquilo vinha da parte de Deus. Quer ver mais? 1 Reis 22, versículo 23, diz que um espírito veio a Deus e diz, olha, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas, para que eles venham a ser uma armadilha para o rei, e assim ele possa enfrentar o juízo. E Deus permite, envia esse espírito de mentira, a fim de vir com juízo sobre aquele rei. 1 Samuel a gente vê que vem um espírito da parte de Deus atormentar o rei Saul. E é Davi que tocava a harpa e tirava aquele espírito maligno de Saul, mas ele vinha da parte de Deus, o texto diz. Ou seja, porque muitos desses males que Deus permite, nós vamos talvez um dia na glória perceber que quem sabe foram grandes bens na nossa vida. Talvez foram grandes bens da parte de Deus para nos levar ao crescimento. Provavelmente o dia em que Pedro negou Jesus foi um dia que trouxe muito mais crescimento para ele do que o dia que ele confessou a Cristo, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque na negação, que já havia sido declarada por Jesus antes, já havia sido profetizada por Jesus antes, ele já sabia o que aconteceria, na negação ele percebe a sua incapacidade, ele se depara com a sua insuficiência, ele percebe quem ele é e ele percebe na restauração o tamanho da graça, da glória e do amor divino. Ali ele toma consciência de quem Deus é e a consciência de quem ele é e a proporção da graça na sua vida. Então, em ambas as situações,
da nossa vida, tanto de glória como de sofrimento, tenha certeza que Deus está no controle, que Deus conduz todas as coisas, Ele não perde o controle da história. Segunda verdade, em decorrente disso, é que Deus, irmãos, Ele não desperdiça sofrimento nas nossas vidas. Ele usa o sofrimento com propósitos nas nossas vidas. E é isso que Paulo vai dizer aqui nos versículos seguintes, quando ele começa a relatar do espinho na carne. Nós podemos perceber que existem propósitos que são bem específicos, como no caso aqui declarado a Paulo, como no caso de Moisés, quando é dito a ele, você não vai entrar na terra. Ele sabe a razão, tem um propósito, Deus fala com ele de maneira bem específica, fala muitas vezes conosco de maneira específica, mas há sofrimentos que a gente pode entender que Deus trabalha geralmente convencionalmente, comumente, que são comuns à nossa vida, à nossa caminhada. É muito parecido com o que Paulo diz. Mediante a glória que ele recebeu das revelações, ele diz, foi-me dado um espinho para que eu não me gloriasse, para que eu não caísse na vaidade, para que eu não fosse enredado pela soberba, pelo orgulho. E quantas vezes Deus não permite que venha o sofrimento sobre nós, para que o orgulho não se apodere da nossa vida, para que ele não se torne uma cadeia em nós. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que o orgulho é o maior dos males, porque diferente dos outros males, onde o diabo trabalha na nossa natureza caída, o orgulho, vai dizer ele, vem diretamente do inferno. E muitas vezes o diabo usa o orgulho para nos levar a superar outros males. Não são raras as professoras que apelam ao orgulho próprio dos alunos para fazer com que eles vençam a preguiça, que eles vençam e se superem e tirem notas boas. E ela faz isso apelando para o orgulho próprio. São muitos os que deixam alguns vícios porque se consideram capazes demais e se apoiam no seu orgulho para superarem esses vícios, esses males em sua vida. Ou seja, ele vai dizer, é como se o diabo curasse uma frieira nos nossos pés, colocando um câncer no lugar. De modo que a gente se sente bem vencendo essas coisas, mas estamos apoiados na nossa própria capacidade e no nosso próprio orgulho e sendo engolidos por esse orgulho. Mas Paulo vai dizer que o sofrimento vem para nos jogar no chão, para nos colocar de joelhos diante de Deus, para nos fazer reconhecer a grandeza de Deus e nos apoiarmos nisso e saber que Ele usa tudo isso para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Deus não vem atender caprichos. O propósito de Deus, como eu tenho dito muitas vezes aqui, é, segundo Paulo aos Romanos, nos fazer parecidos com Jesus de Nazaré. E se para isso Ele tem que nos tirar do cume do monte para nos levar para o vale, para nos levar para as grutas sombrias, Ele vai fazer, porque o objetivo dele é fazer com que a beleza de Cristo se manifeste nas nossas vidas. Terceira verdade desse texto, nós vivemos com base nas promessas de Deus, sem que elas venham dar explicações minuciosas para nós. Nem sempre Ele vai dar explicações para nós. Quando Paulo diz, ele roga, a resposta de Deus a ele é, minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você, Paulo. Por que esse espinho na carne não sai? Minha graça te basta, é suficiente para você caminhar. A minha graça pode te fortalecer, Paulo. E a graça de Deus fortalece as nossas vidas e nos tornam capazes de enfrentar qualquer situação. A graça de Deus gera isso em nós. E Deus está prometendo aqui para Paulo que a graça seria suficiente, promete a cada um de nós que a graça dele nos sustenta o tempo todo. Então, meus irmãos, mesmo que você não entenda o sofrimento agora, se apoie na promessa de Deus. A graça dele vai te capacitar, vai me capacitar a superar os problemas, os sofrimentos e as dificuldades. Se agarre nas promessas de Deus. Se agarre na promessa de Cristo Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. A palavra sempre promete companhia. Ele não veio para estar longe, Ele veio para ser o Deus conosco, o Deus presente, o Deus em nós. Você não está sozinho, Deus está contigo, Ele prometeu estar contigo. Se agarra nessa promessa. Inclusive, meus irmãos, essa promessa de Jesus de estar conosco, me lembra muito uma história que eu li do Max Lucado,
onde ele relata um terremoto que aconteceu na Armênia em 1989. Um terremoto que durou 4 minutos e foi suficiente para matar 30 mil pessoas. E ele vai dizer que após o terremoto, um pai sai desesperado imediatamente à escola onde seu filho estudava. Seu filho chamado Arman. E ele se levanta desesperadamente porque ele se lembra de uma promessa que havia feito ao seu filho. Não importa o que aconteça, o pai sempre vai estar com você. Eu sempre vou estar com você. Nunca vou te deixar. E com base nessa promessa que veio ao seu coração, depois do terremoto, ele corre para a escola. Chegando na escola, ele vê só destroços, tudo destruído, muita gente chorando. E ele então localiza a sala do filho dele, vê onde ficava e começa a cavar aquele lugar, começa a tirar os entulhos. E ali passam-se algumas horas, alguns pais se aproximam dele e falam, cara, não adianta, deixa aí, não adianta mais. Mas ele não dá ouvidos e continua gritando, chamando seu filho, Arman, Arman, Arman. E ele vai e se passam 12 horas, 24 horas, ele continua ali depois de um dia, e depois de 38 horas cavando, se recusando a ouvir as pessoas, os próprios bombeiros que pediram para ele parar, ele continua gritando, até que, após tirar alguma coisa, ele ouve a voz do seu filho. E o filho dele responde, pai, eu estou aqui, os meus amigos estão aqui, eu disse para eles, podem ficar tranquilos, porque o meu pai prometeu estar comigo. O meu pai não vai me deixar, ele vai vir buscar a gente. E ele consegue salvar aquelas crianças. Agora eu te pergunto, se um pai, um ser humano limitado, é capaz de cumprir a promessa dele a esse nível, que dirá o nosso Deus não vai cumprir a promessa de estar com você, te consolando e te capacitando dia após dia. É com base nessa certeza que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, olha, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter escassez, eu sei o que é estar na glória, sei o que é estar no sofrimento, sei o que é estar no monte e sei o que é estar na gruta. Eu aprendi o segredo de ter contentamento em toda e qualquer circunstância, porque eu tudo posso em Cristo. É Ele que me fortalece. É Ele que me reveste de graça para superar todas as coisas. Então creia nisso, se agarre na promessa de Deus, mesmo que não tenha explicações minuciosas. Deus diz para Abraão, sai da tua terra e vai. Ele não explica muita coisa. Ele só diz, eu vou estar com você. Eu vou estar caminhando com você. Então creia no Deus que caminha ao teu lado, mesmo que você não entenda de maneira minuciosa tudo o que está acontecendo. E por fim, meus irmãos, essa mesma graça recebida, ela precisa ser projetada sobre os outros. Na continuidade desse texto, a parte que nós não lemos, Paulo vai dizer que ele estava escrevendo para edificar a vida daqueles irmãos. Logo no capítulo 1 dessa mesma carta, versos 3 e 4, ele diz que consolava aqueles irmãos com o consolo que ele recebia do próprio Deus. A nossa caminhada é assim, a gente recebe graça e derrama graça sobre os outros. A gente precisa compartilhar essa graça. E tendo em vista esse paradoxo de sofrimento e glória, eu queria pensar aqui que vale a pena a gente olhar para o nosso próximo, tendo esse estado de glória futuro na nossa mente. C.S. Lewis, num texto que eu considero mais extraordinário dele, uma pregação chamada O Peso da Glória, que virou livro depois, ou parte de livro, ele vai dizer que a gente tem que ter em vista não somente a nossa glória, o nosso estado de glória futura, mas o estado de glória futura do nosso próximo. Porque ele vai dizer que, sabe aqueles irmãos que você não suporta, irmão chato, pachuchu, aquela pessoa que você, meu Deus, quando você vê ela, faz até o sinal da cruz, você quer ver ela longe. Ele vai dizer que se você visse aquela pessoa no estágio de glória, seria algo tão sublime, tão maravilhoso, que você seria, se você visse ela hoje daquele jeito, você seria tentado a se prostrar e adorá-la. Tamanha grandeza que vai ser, porque nós seremos como Ele é, João diz na sua carta. Nós seremos como Cristo é. E se nós víssemos essas pessoas hoje naquele estado, nós seríamos tentados a nos prostrarmos e adorá-las. Então tenha em vista isso, esse processo, esse estágio final. Quando você olhar para esse irmão, pense nisso. Ou também pense no estágio da maior perversidade possível que vai ser no inferno. Essa situação terrível, onde a gente não pode imaginar nem no mais pavoroso dos nossos pesadelos.
E a pergunta que eu gostaria de fazer é: se nós, nas nossas relações, estamos colaborando com as pessoas para qual estágio? Porque nós acabamos contribuindo para que elas ou se tornem essa criatura extraordinária e gloriosa, ou essa criatura totalmente perversa. E a pergunta então é: para qual estágio você está contribuindo na vida dos seus irmãos? Será que quando as pessoas no seu círculo de amizade, nas suas relações, passam por você, elas caminham mais para esse estágio da glória ou para o estágio da perversão? E eu gostaria de terminar com essa questão para você refletir aí no seu interior, na sua vida. Mas tenha em vista sempre essa perspectiva para você ser instrumento de Deus para gerar consolo e graça na vida dos outros. Que o nosso Deus possa nos capacitar a sermos dispenseiros da graça, transbordarmos essa graça nas nossas relações, especialmente nesses dias. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que ela venha nos orientar nesses dias difíceis. Como nós olhamos aqui, a vida constitui de tantos ciclos de altos e baixos, tantas dificuldades. No entanto, o Senhor está sobre todas as coisas, acima de tudo, no alto e sublime trono, governando tudo, controlando tudo, nada passa despercebido a Ti, o Senhor nunca é pego de surpresa e por isso queremos estar com os nossos olhos projetados em Ti. Queremos ter essa verdade em mente e permitir que o sofrimento trabalhe no nosso ser, permitir que a Tua ação venha se concretizar nas nossas vidas, faça isso na vida dos teus filhos e acima de tudo, Pai, que possamos ser consoladores nesses dias. Não queremos apenas olhar para o que é feito em nós, mas especialmente aquilo que é feito através de nós. Queremos sempre ser um instrumento de bálsamo na vida do nosso semelhante, que a igreja, a nossa comunidade Projeto Raízes, possa ser constituída de consoladores, de gente cheia da Tua graça, que eu peço que a Tua graça venha encharcar os nossos lares. Eu oro para que as nossas casas possam ser batizadas pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu poder. Faz isso para o Teu louvor e para a Tua